Hoje o Espírito Santo de Deus vai nos levar a uma passagem, um verso muito conhecido da Bíblia, que é o momento em que Davi, o salmista Davi, o rei Davi, rei de Israel, ele estava passando por um momento de aflição, por um momento de enfermidade que quase o levou à morte. Nós sabemos que Davi, ele foi chamado pelo Senhor, ele foi ungido rei quando ele ainda era novo, quando ele ainda um rapaz, um menino. Deus o separou no meio da sua parentela, Deus o separou no meio da sua família. Davi era aquele que era desprezado, Davi era aquele que era deixado de lado, Davi era aquele que a família não se importava com ele, não se importava, não queria ele perto, não queria que Davi participasse das coisas, das festas em família. Tanto é que quando o profeta foi até a casa do pai de Davi, Jessé, quando chegou lá, Davi não havia sido convidado para estar à mesa, para estar na casa do próprio pai, que também era dele por herança, não é verdade? Então Davi era aquele que ele era deixado de lado, era rejeitado, era desprezado. Porém, o Senhor falou ao coração do profeta naquele momento. O profeta pergunta: haveria mais algum outro filho seu? E aí o pai se lembra de Davi. E os irmãos têm que sair correndo para poder chamar Davi. Davi veio. E aí o profeta unge a Davi. Davi que era de pequena estatura, Davi que a Bíblia diz que ele é um menino lindo, de boa aparência. Então a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Aquele que era desprezado pela sua família, aquele que foi desprezado pela sua casa, ele foi visto por Deus. Ele foi enxergado por Deus. Deus olhou para ele. Deus viu que Davi tinha um coração puro, que Davi tinha um coração bom, e que Davi não merecia o que ele abraçava na sua família, que Davi não merecia o que ele vivia na sua família. Porém, Deus queria mostrar para ele que Deus tinha planos maiores. Talvez na sua história, talvez na sua caminhada da fé também um dia que você foi desse jeito. Você foi desprezado, foi rejeitado, foi deixado de lado. Porém, hoje o Senhor está dizendo para você que ainda que continue te desprezando, te humilhando, te deixando de lado, não se preocupa, porque Deus tem enxergado você, Deus tem olhado para você, te colocou uma promessa. Então Deus, ele vai te preparar, ele vai te capacitar, assim como ele preparou, assim como ele capacitou a Davi para se tornar rei de Israel. Porém, nós sabemos que a caminhada de Davi não foi uma caminhada fácil. Davi, quando ele começa a reinar, os inimigos começam a se impor contra ele. A Bíblia diz que toda luta que Davi vencia porque Deus era com ele. Deus o preparou, Deus o ajudou, Deus o capacitou, mas toda a guerra que Davi tinha uma certeza: Deus está comigo. Eu quero te lembrar nessa noite que não importa quais têm sido as guerras que você tem vivido, quais têm sido os seus momentos ruins que você tem passado. Eu quero te lembrar nessa noite que em toda a guerra que você está, em toda a guerra que você já passou, em toda a guerra que você está passando,
Deus, exaltam a Deus, glorificam a Deus. Pouquíssimas pessoas, somente os verdadeiros adoradores. Porque a tendência no momento da dor, no momento da luta, no momento da tristeza é fazer o quê? Se afastar de Deus, se desviar dos caminhos do Senhor, se afastar da casa de Deus. Ah, não, estou doente, ah, não, eu estou enfermo, ah, não, hoje eu não estou aguentando, ah, não, eu estou cansado, ah, não, eu estou exausto, ah, não, minha vida não muda. Aquelas pessoas se afastam e elas não glorificam. E para você ver como Deus, Ele nos prova no meio da dor. No meio da dor nós temos lições de que Deus nos prova a todo tempo. Porque no meio da dor era para muita gente fazer como o salmista está fazendo. Ele está enfermo, mas ele está glorificando. Ele está doente em cima de uma cama, mas ele está bendizendo o nome do Senhor. Ele está exaltando ao Senhor. E ele disse: Senhor, meu Deus, eu clamei a Ti e o Senhor me sarou. Ele reconhece que aquela enfermidade que estava sobre ele, que quando ele ora ao Senhor, ele reconhece que naquele momento a misericórdia de Deus o alcançou e Deus o curou. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação que você está enfrentando na tua vida, que tem tirado a tua paz, que tem roubado a tua alegria, mas eu sei que se você fizer igualzinho o salmista fez, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai transformar a tua casa, Deus vai transformar o teu lar. Se você clamar ao Senhor reconhecendo que Ele é o Deus da tua vida, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, Ele também vai te ajudar e te socorrer. O verso 3 diz assim, ó: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Davi, naquele momento, ele reconhece: Senhor, se não fosse o Senhor, se eu não tivesse orado, se eu tivesse me escutado, se eu tivesse me respondido e me sarado, me curado, eu estaria morto. Eu não teria mais vida, não estaria mais aqui nessa terra. Porém, ele diz no verso 4: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Davi está dizendo: povo, louve, cante, exalte, contemple a glória de Deus, celebre a santidade do Senhor, mesmo em dias difíceis. Louvar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus quando a tua vida está boa, quando o teu casamento está bom, quando a tua família está unida, quando não tem mais briga, mas tem união, tem paz, tem amor, tem harmonia. Então você louvar, exaltar, glorificar a Deus quando tudo está bem na sua vida, quando você está prosperando, as portas estão abertas, você está com saúde, você está cheio de força, é muito bom. E nós conseguimos glorificar a Deus quando tudo nos vai bem. Difícil é glorificar ao Senhor quando a tristeza bate. E era isso que Davi estava fazendo, é isso que o salmista está nos ensinando. Que na nossa vida, igreja, Jesus, Ele nunca nos prometeu que servir a Ele seria fácil. Ele disse que nós seríamos perseguidos. Ele disse que nós seríamos afrontados. Ele disse que nós poderíamos até ser humilhados. Jesus disse que a tribulação ela ia vir para todos aqueles que o servem. Então Ele não prometeu uma vida fácil. Ele não prometeu uma vida de que a sua caminhada vai ser sempre boa, vai ser sempre perfeita. Cada passo que você der, tudo vai dar certo. Não. Jesus não prometeu uma vida perfeita, sem guerra, sem luta, sem batalha. Mas Ele prometeu que o final da nossa caminhada valeria a pena se continuarmos com Ele, sendo fiel a Ele. Independente, isso é independente da idade, independente da nacionalidade, independente se você é mais alto, se você é mais baixo, se é mais gordinho, se é mais magrinho, se tem posse ou não tem dinheiro algum, não tem posse nenhuma. Isso é
Então, a partir do momento em que o pecado entrou, que o pecado foi gerado, ali a Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus, por causa do pecado. Porque aquilo que nos afasta de Deus é exatamente o nosso pecado. E tem muita gente que acha que por causa do pecado, Deus não a ama, Deus a esqueceu. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã. E por amor, porque Deus sabe, Ele sabe que nós nunca poderíamos viver sem Ele. Pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele enviou o seu único Filho, por amor a mim, por amor a você, para que nós pudéssemos ter uma reconciliação com Deus, para que nós pudéssemos entender que o pecado é aquilo que nos afasta do Senhor, que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E Davi sabia que muitas coisas que ele estava vivendo, que ele estava passando, eram por causa dos pecados, dos erros que ele tinha cometido. Porém, mesmo assim, ele sendo um pecador, mesmo ele tendo errado, mesmo ele reconhecendo o seu erro, o que Deus fez? Deus perdoou. Deus teve misericórdia da vida dele. Deus não se voltou contra ele, Deus não se irou contra ele. Pelo contrário, a misericórdia do Senhor o alcançou e trouxe cura. Nós temos uma vida santa com Deus, não é fácil. Você ter uma caminhada santa com Deus não é fácil, porque nós somos pecadores e nós pecamos todos os dias. No falar, no pensar, no agir, todos os dias nós pecamos. E nós temos a consciência de que aquilo que nos afasta de Deus é exatamente o pecado. Por isso você vê que muitas vezes a pessoa ela começa na igreja, ela começa bem, ela começa cheia de amor a Deus, ela começa cheia de temor, mas quando o pecado começa a entrar na vida da pessoa, a pessoa vai se afastando de Deus, ela vai se esfriando com Deus, ela vai tendo uma vida paralela do que aquela que ela tinha com o Senhor. Então você entender que o pecado é algo que te afasta do Senhor é fácil, mas parar de pecar é algo difícil. Por isso que nós devemos pedir constantemente para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque todos nós somos falhos e pecadores. E mesmo através da falha, dos pecados de Davi, Deus foi com ele. Deus teve misericórdia, Deus o perdoou, Deus o curou, Deus o sarou. E no verso 5, que foi onde eu li para você, o salmista diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Apesar das nossas aflições, apesar das nossas dores, apesar das nossas lutas, nós devemos aprender a render graças ao Senhor, a nos colocar em posição de homem de Deus, de mulher de Deus, e adorar o Senhor em todos os momentos, seja na tua dor ou seja na tua alegria, seja no dia que você acorda de bom humor ou seja no dia que você acorda lá de mau humor, com a pá virada, como diz o outro. Então nós devemos aprender a servir, a adorar, a buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não é só quando nós nos sentimos bem, mas é também no momento de dor, no momento de luta, no momento que você está, puxa, eu estou fraco, eu estou fraca, eu estou desesperada, eu estou angustiada, eu estou decepcionada, eu estou me sentindo humilhada, eu estou me sentindo sobrecarregada. Ali também clamar ao Senhor, ali também render graças a Deus, ali também falar com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pelo que o Senhor tem entregue nas minhas mãos. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Senhor. Porque muitas vezes nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos do socorro do Senhor, amém? E a ira, como o salmista diz, porque a sua ira dura só um momento. E a ira, ela é passageira. Ninguém vive com raiva 24 horas por dia, todos os dias na vida. Você pode perceber que quando você passa por um momento de você está com raiva, você sente aquele
né? Eu vou matar hoje. É só um momento. Porque você não gosta de uma atitude, porque você não gosta de uma ação que fizeram com você, porque lançaram uma palavra que você não gostou, que te magoou, que te machucou. Naquele momento, quando alguém apronta com você, você pode até se irar. Você pode até ficar com raiva da pessoa. Mas a raiva, ela não pode durar para sempre. A ira não dura para sempre. É um momento. Com Deus é a mesma coisa. A ira dura somente um momento. A Bíblia não diz que há o cálice, chamado cálice da ira de Deus, que aquele cálice ele vai se enchendo. Porém, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então o Senhor pode se irar por um momento, por uma noite, por um instante. Porém, como diz o salmista, a ira só dura um momento. No seu favor está a vida. O favor é graça. A misericórdia do Senhor é aquela que nos alcança. Então nós podemos passar por momentos de muitas vezes frustração, de raiva, mas é só um momento. O favor de Deus virá. A graça de Deus nos alcançará. A misericórdia do Senhor vai ser derramada sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que assim o salmista, ele termina esse verso 5 dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que a nossa vida seria fácil, mas que aqueles que forem fiéis até o fim receberão o seu galardão, receberão o seu prêmio. A nossa caminhada com Deus não é fácil. Nós devemos buscar constantemente forças em Deus para continuar a nossa jornada e não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, mas continuar firme com o Senhor. Davi, ali naquele momento, ele estava reconhecendo que a tristeza dele podia ter durado uma noite, que o choro dele podia ter durado uma noite, que a angústia dele podia ter durado uma noite, mas quando ele orou, quando ele buscou ao Senhor, a alegria do Senhor veio sobre ele. Pela manhã, quando o sol raiou, quando um novo dia começou, quando um novo dia se iniciou, ali também chegou a alegria do Senhor para trazer aquilo que ele precisava. Quantas vezes você já chorou no meio da noite porque estava vivendo por um momento de uma crise, um casamento, um momento difícil na empresa, um momento difícil na família, um momento difícil no seu ciclo de amizades? Quantas vezes você já chorou porque você se encontrou em uma situação que você não sabia o que fazer, não sabia mais como você sairia daquele problema, como resolver aquele problema? Quantas vezes nós choramos porque nós sentimos a falta do carinho, do amor de alguém que nós amamos, porque nós não temos o reconhecimento que nós teríamos, ou porque aquela pessoa
vai chegar sobre a tua vida e a tua história. Amém? Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a ficar em pé e a prestar atenção neste louvor, assim também as meninas vão se apresentar. Amém? E eu quero que você, se você souber louvar este louvor, você louve, você glorifique a Deus. Se você não conhecer, somente pense, preste atenção, escute e pense, lembre-se que tudo que Deus faz é bom. Que mesmo que hoje você viva um momento, uma noite de choro, de decepção, de tristeza, essa luta não vai te matar. Esse desespero não vai mais tomar conta de você, porque o seu Deus, Ele vai te animar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te transformar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite, derrama a tua graça, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação.
Aleluia.